Gente, a professora Andresa, para quem tá, se alguém está assistindo aí, a professora Andresa está organizando as coisas para começar a atividade. Enquanto isso, meus cachorros estão pulando aqui, que nem louca, que é tudo novidade para elas. É a primeira aula nossa, é a primeira aula de práticas experimentais nossa, que nós vamos fazer online. Andresa, com você. Bom, pessoal, pode falar aí. A gente hoje vai fazer uma aula diferenciada, né? As nossas aulas de práticas, elas eram gravadas, agora hoje a gente vai fazer ao vivo, tá? Então, desculpe aí se acontecer algum imprevisto, tá? Nossa primeira aula ao vivo. Olha minha lousa, que linda! Tá, então eu preparei aqui alguma coisa só para colocar para vocês um pouco a importância dessa atividade que a gente vai fazer em relação ao meio ambiente, tá? Então eu coloquei um dado muito importante para vocês, que é 1 litro de óleo. Quando a gente usa 1 litro de óleo e descarta esse óleo incorretamente, né? Joga lá na pia, e aí pelas tubulações ele vai chegar nas águas dos rios. 1 litro de óleo ele é capaz de contaminar até 1 milhão de litros de água. Tá? Então, por isso que é muito importante que a gente faça o descarte desse óleo de maneira correta, tá? Então, olha aqui, armazene o óleo de frituras em garrafa PET, tá? Então, sempre que a gente usar o óleo, então a gente vai armazenando ele em garrafa PET, porque a gente tem várias maneiras diferentes de destinar esse óleo que não esteja jogando no meio ambiente. Então, o óleo ele pode ser reciclado, né? Ou ele pode ser utilizado para outros fins, como, por exemplo, que é o que a gente vai fazer hoje, que é fazer o sabão, tá? Aqui eu coloquei uma imagem para vocês. Não sei se vai dar para ver bem essa imagem. É uma imagem, né, de cima, mostrando a mancha de óleo na água, né? Então, a professora Luciana depois vai explicar melhor essas propriedades químicas, né? Mas o óleo e a água, eles não se misturam. Então, quando eles não se misturam e o óleo é menos denso que a água, então o óleo ele vai ficando na superfície. E aí ele vai ocasionar uma série de problemas ambientais, tanto para a própria qualidade da água, quanto para a vida dos seres que vivem ali, né, aquático, tá? Então ele vai impedir a realização de fotossíntese, ele vai impedir a respiração de seres, né, que tem que vir à superfície. Então, nós temos uma série de problemas aí, né, de meio ambiente relacionado com o descarte incorreto do óleo, né? Então, entre tantas maneiras que nós temos de reutilizar esse óleo, uma delas é fazer o sabão, tá? Que é o que a gente vai fazer hoje. Então, aqui eu coloquei para vocês a receitinha aqui do sabão, tá? É uma receita bem simples para a gente fazer em casa. No entanto, é importante a gente lembrar que a gente tem aqui o uso da soda cáustica, que é uma substância extremamente abrasiva, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Vocês vão observar que eu vou estar durante a aula usando luvas, para que ela não tenha contato direto com a pele, tá? E também o uso da máscara quando você está manipulando, porque ela libera, né, um cheiro muito forte, tá? Então, esse cheiro, ele pode até, ele é irritante, é um cheiro bem, bem forte mesmo, tá? Então, aqui uma receita básica, né, que nós temos do sabão caseiro frio, uma receita que eu faço em casa, que são 4 litros de álcool, né, esse álcool é do posto de combustível, eu pego no posto de combustível, que é um álcool mais forte, 4 litros de água, 1 quilo de soda cáustica e 6 litros de gordura, tá? Eu vou fazer meia receita, né, eu acho que tem sala aí que já trabalhou lá um pouco a questão dos cálculos estequiométricos. Eu vou fazer meia receita, então eu tenho que utilizar metade de todos os ingredientes, né? Para que ele tenha a mesma proporção, né? Lei de Post, lei de Lavoisier aí, na nossa aula também, que a professora Luciana, né, fala melhor com vocês. Então, eu acho que é isso daí, basicamente, né? Então, é uma aula onde a gente tem uma preocupação com o meio ambiente. Reutilizar algo que, se for descartado de forma incorreta, pode ser muito prejudicial. Então, eu acho que esse dado de 1 litro para 1 milhão de litros, né? Então, 1 litro de óleo pode contaminar até 1 milhão de litros de água potável. Então, eu acho que não precisa falar mais para a gente determinar a importância do que nós estamos fazendo. Vamos lá, então? Bom, a gente vai começar, então, fazendo o nosso sabão, tá? Então, nós vamos começar aqui fazendo a diluição
da soda cáustica na água, tá? Então, eu já deixei tudo preparadinho aqui. Então, olha só aqui. Aqui nós temos a soda cáustica, tá? Então, assim, a gente encontra a soda cáustica de maneira super simples, tem no supermercado, mas é um produto que ele é extremamente abrasivo, ó. Nós temos aqui o símbolozinho, né? Temos que tomar muito cuidado com esse produto em contato com a pele, principalmente as mucosas, né? Contato com o olho, por exemplo, é muito perigoso, tá? Então, crianças não devem manipular. Hoje a Rafinha está participando da nossa aula ali, assistindo, bonitinha, ela não vai ajudar a manipular, né? Por causa, principalmente, do uso da soda, tá? Vocês podem observar colocar de máscara também, né? Por causa do cheiro na hora que a gente fizer a diluição. Bom, como eu fiz meia receita, tá? Então, aqui nesse pote de 1 quilo, eu já separei, já deixei pesadinho aqui, ó, 500 gramas, tá? Eu vou fazer meia receita. Então, 500 gramas de soda. Vou estar separadinho aqui, ó. Eu vou diluir essa soda em água. Se eu usei metade da soda, eu vou precisar da metade da água. Então, a água eu já deixei metido aqui, tá? A receita completa são 4 litros. Eu vou usar, então, 2 litros. Né? Facinho de medir, porque essas garrafas já tem a medida de 2 litros. Cadê o combustível? Peraí. Obrigada, meu amor. Peraí. Ó, é importante que os recipientes sejam de plástico, tá? Por causa da soda, certo? E para mexer, né, você pode usar, se tiver um bastão de plástico, alguma coisa, mas normalmente a gente usa o cabo de vassoura mesmo. É o cabo da minha panela, ele quebrou, aí eu já peguei para fazer o sabão. Então a gente vai, né, colocar 2 litros de água e diluir eu já vou pôr a máscara, o cheiro tá forte. Esquenta bastante, né? A gente não pode esquecer que esquenta bastante. É, tá? Embora seja, a receita chama... Olha, tá pertinho. Não jogou máscara, né, Amanda? Tem uma máscara? Então, pega essa outra aqui, porque o cheiro tá forte. Embora seja, né, o nome da receita é sabão frio, por quê? Porque ele não vai ao fogo, tá? Mas aqui, se a gente pegar e colocar a mão, ele vai esquentar bastante. Porque é uma reação exotérmica. Ela Isso! Ó, tá vendo? Então, só colocando a água aqui, ele já vai dissolvendo, tá? Então, eu vou dissolver toda a soda cáustica em água. Agora que estiver bem dissolvido, tá forte o cheiro, ô Rafa? Você não tá sentindo? Tá bom. É que ela tá longe, ela tá numa, né, num nível de segurança. E ó, aqui, ó, como que a gente vai vendo? Tá vendo? Na hora que você coloca água na soda cáustica, vai sumindo. Ela fica bem esbranquiçada. E aí, conforme ela vai diluindo, a água vai voltando a ter o aspecto transparente. Ela dilui por completo, tá? E aí ela volta a ter esse aspecto, tá vendo? Ó, a gente vai percebendo que ela está bem diluída quando ela perde a tonalidade esbranquiçada. Só tem meio devagar aqui, porque senão daqui a pouco eu não dou conta de bater o sabão. Quando voltar tudo ao normal, a gente chama uns alunos bem fortes, assim, para fazer pra gente. E a gente usar sabão caseiro em casa, para usar pra escola. É fácil, né, Lu? Né? Faz academia, vai todo dia à academia, imagina, eles batem rapidinho. Em vez de levar 20 minutos, vou levar 10. Ó, aqui já está diluído, tá vendo? Então a gente pode observar que a água ela já voltou à tonalidade dela, já perdeu aquela cor esbranquiçada,
Então tá diluído. Agora, o que nós vamos fazer? Reserva. Agora eu vou pegar o balde aqui para poder tirar. Vou pegar o balde. Agora eu vou misturar o óleo com o álcool, tá? Então, lembrando também, né, que eu estou fazendo a minha receita, então 6 litros de gordura, eu vou usar 3. Mais uma vez, a garrafa PET ajuda muito na medição, né? Peraí. Deixa eu pôr aqui, eu já tenho uma coada, mas sempre sobra um resíduozinho. Como ele está armazenado aqui, às vezes ele assenta lá no fundo. Vamos coar aqui, senão nosso sabão fica sujo. Olha lá, ó. Tá vendo? Esses resíduozinhos aqui, ele vai assentando, depositando no fundo da garrafa. Eu vou. São 2 litros. Agora aqui, ó, metade da garrafa, mais 1 litro. Meia receita, tudo pela metade. E agora, então eu vou pegar e colocar aqui. Nós temos, então, eu já fiz a dissolução de meio quilo de soda em 2 litros de água, né? Agora eu coloquei 3 litros de gordura, já que eu estou fazendo a metade. E, então, ao invés dos 4 litros de álcool, eu vou usar 2 litros de álcool. Então, eu dissolvo a soda. Agora também o cheiro é forte também, né? Ó, já mexendo, hein? Eu dissolvo a soda na água e o álcool. E assim, para fazer o sabão, a receita é muito simples. O segredo do sabão tá aqui, ó. Você bateu o sabão no final de semana, Lu? Não. Minha mãe, eu ajudei minha mãe. Quem faz é minha mãe, né? Mas para o muque precisa ter muque ali para bater. O segredo do sabão é aqui, tá? Então, tá bem misturado. Aí vocês vão, né? Interessante que aqui, a hora que eu coloco o álcool com a gordura, eles se misturam, né? Agora, nós vamos adicionar a água com a soda dissolvida e nessa mistura de álcool e gordura. Aí nós vamos bater por aproximadamente 20 minutos. Enquanto eu estiver batendo, eu não vou mais nem apertar, o corpo vai sumindo. Porque não pode parar de bater, tem que bater forte, tá? Então, assim que eu fizer a mistura, a professora Luciana vai explicar para vocês quimicamente como que isso acontece, tá? As reações que estão acontecendo aqui. E aí a gente retorna daqui uns 20 minutos para mostrar o resultado para vocês, tá? Então, eu vou pegar aqui a bacia. Eu já vou adicionando.
E agora, água branca. Vamos lá, então. Enquanto eu fico aqui, é com você. Tá. Agora é comigo. Rafa. Já volta, você já volta, princesa. A tia vai explicar uma coisinha agora aqui para o pessoal, tá bom? Essa é a câmera. Que eu não sei. Bom, vou dar para o meu filho gravar agora. Saudade de uma outra? Olha só, pessoal. Esse processo que a Andresa chama-se em química orgânica, a gente chama de reação de solidificação. Solidificação é um sabão. E essa reação funciona da seguinte maneira. Primeira coisa, a gente tem um triglicerídeo. Poxa, o que é um triglicerídeo? Nas culturas em casa, é um triglicerídeo. E um triglicerídeo, ele é formado de um ácido graxo. Vou traduzir o que tem uma com mais de 12 átomos de carbono, e isso é importante identificar esse composto. Então, a gente tem um genérico de um triglicerídeo. Então, tem o triglicerídeo, ele é um éster, tá? Então, você tem que olhar a função orgânica dele aqui, ó. Ele é um éster, tá certo? E sendo um éster, ó, a função orgânica é, ela vai ser importante para a gente entender o que acontece com o sabor. Bom, então eu tenho a minha gordura, eu tenho o meu triglicerídeo, né, que tá lá, e foi adicionado soda. A soda cáustica, ou hidróxido de sódio, né, a gente poderia utilizar, tem que ser uma base forte, é uma base. Então, a gente poderia classificar em ácidos, bases, para todo o ensino médio, eu já falei de ácido base com vocês. Então, a soda cáustica é uma base forte. Poderia usar outra? Poderia. A gente poderia usar o hidróxido de potássio e não de cálcio. A gente poderia usar o hidróxido de amônio e não o hidróxido de sódio. No caso do hidróxido de amônio, é legal porque dá para fazer detergente, mas isso fica para um outro momento. Então, como é que é essa reação? Por que essa gordura, por que o meu triglicerídeo vai reagir com a soda cáustica? Tudo tem a ver com as atrações que ocorrem entre as moléculas. O oxigênio aqui do meu éster, ele é mais eletronegativo. O que quer dizer isso? Eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair o elétron para próximo dele. E o oxigênio é extremamente eletronegativo. Então, a gente tem aqui nesse oxigênio uma carga negativa. Então, ele tem uma carga, todos os oxigênios aqui têm uma carga negativa. Bom, se essa região tem uma carga negativa, quer dizer que a região vizinha a ela vai ter uma carga positiva. Então, a gente tem regiões positivas aqui. Então, eu tenho uma estrutura onde há atração entre esses elementos, entre esses compostos, porque existe interação entre cargas opostas que atacam. Quando é adicionada soda que foi dissolvida na água, o que a água faz? A água consegue separar os íons presentes na soda. Porque hidróxido de sódio, a soda cáustica, é um composto iônico. Compostos iônicos são formados pela atração entre um íon positivo, que é o nosso cátion, e o íon negativo, que é o nosso ânion. Nesse caso, o sódio é um metal.
Os metais, eles têm excesso de elétrons, eles são doadores de elétrons. Então, eles se livram de elétrons porque eles têm excesso e acabam adquirindo uma carga negativa, positiva, desculpa. Já o OH, ele, na verdade, é um receptor de elétron, ele precisa de elétron, o nome dele, desse íon, é ânion, e eles são receptores de elétron. Então, quando a gente olha para essa estrutura, vamos imaginar assim, olha, o que vai acontecer? Vai haver, quando a gente foi adicionado álcool, vai acontecer a quebra da molécula bem aqui, ó. Então, aqui, nesta região, vai dissolver, então a quebra vai acontecer aqui. Na soda cáustica, vai acontecer aqui, ó. Vai ficar o Na em solução, vai ficar o Na+, e o OH menos. Então, pensa, pessoal, raciocina um pouquinho e vamos pensar em relação à física. A gente não sabe que os opostos se atraem? Cargas opostas se atraem? O positivo não atrai o negativo? E vice-versa? Então, olhando para a nossa estrutura aqui, o que vai acontecer? Eu tenho uma região positiva que vai estar livre, leve e solta, misturada com a água. E eu tenho uma região negativa que vai estar livre, leve e solta, que está misturado com o álcool. O que vai acontecer? Atração entre eles. Cargas opostas se atraem. Então, eu vou ter a atração aqui da carga negativa do meu oxigênio com a carga positiva do NaOH. E o que vai acontecer? Vai formar essa estruturazinha aqui, ó. Eu coloquei esse R, tá? Esse R, porque são 12 átomos, como é um ácido graxo, eu havia dito isso para vocês, são 12 átomos de carbono. Então, a gente tem lá CH3, CH2, 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 quer dizer, é uma cadeia bem longa. Então, R, porque vamos chamar de radical aqui da minha cadeia orgânica, mas pensem vocês, não se esqueçam, é um ácido graxo e ele tem mais de 12 a mais átomos de carbono. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Eu vou copiar. C dupla O, O. O O não é negativo? Quem ele vai atrair? O sódio, que é... A minha lousa aqui está caindo. O sódio, que é positivo. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Na+. Pessoal, o que é isso? Isso é um sal orgânico. Na verdade, a gente tem aqui um sal orgânico. Esse sal orgânico é o nosso sabão. Na verdade, se vocês prestaram atenção nas últimas aulas de práticas experimentais e na nossa aula ao vivo, a gente sabe que, na verdade, não vai formar só uma molécula de sabão. Porque, para que a estequiometria fique correta, a gente não colocou 3 moléculas, 3 compostos iônicos do hidróxido de sódio, então vai reagir 3 vezes. Então, seria 3 vezes esse sabão. A gente tem um subproduto dessa reação, outro produto, que é aqui, ó. Tá vendo aqui onde quebrou? CH2, 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 que é a parte positiva. Essa parte positiva, com quem que ela vai se ligar? Com a negativa da soda, ou seja, com o OH-. E aí a gente vai ter uma estrutura assim, ó. CH2, CH, CH2. Não é o OH- que vai se ligar? Ótimo, ele vai se ligar a essa estrutura aqui. Pessoal, OH, a gente tem aqui um triálcool. Quando tem um composto orgânico cujo grupo funcional é um OH, é a hidroxila. A gente chama de hidroxila. É a presença do oxigênio e do hidrogênio. Nós temos aqui um álcool. Especificamente, esse é um triálcool, porque a gente tem 3 hidroxilas aqui. O nome desse álcool é o glicerol, que a gente conhece na indústria dos cosméticos como glicerina, né? Já ouviram falar de glicerina? Então,
é um subproduto dessa reação de saponificação. Mas a pergunta o sabão consegue dissolver, por exemplo, a gordura, né? E vocês já tentaram lavar uma frigideira suja de óleo que fritou bisteca de porco, que tem bastante gordura? Vamos pensar assim. Uma frigideira que tem a bisteca de porco, vocês vão lavar só com água. Tem como? Sai essa gordura? Não sai, né? Pode fazer milagres, esquenta a água, faz isso, faz aquilo. É obviamente que quando você... professora, mas a minha mãe faz assim em casa. Quando tem uma panela muito suja de gordura, ela ferve um pouco de água para amolecer essa gordura. Funciona, mais ou menos. Vai ficar mais fácil, porque uma vez que as moléculas de água estão em ebulição, elas estão no movimento maior, e aí vai se chocar com as moléculas de gordura e pode ser que rache algumas. Mas se você não puser o detergente, se você não puser o sabão, fica muito difícil. Não vai limpar, não vai conseguir fazer a higiene legal dessa panela, dessa frigideira. Mas por que o sabão consegue fazer isso? Bom, como eu disse para vocês, o sabão, então, tem essa cadeia, né, grande, que é um ácido graxo, e é um hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? O próprio nome está dizendo. Hidrocarbonetos são compostos que na sua composição apresentam apenas carbono e hidrogênio. Então seria uma estrutura mais ou menos assim, ó. Isso aqui é um hidrocarboneto. Imagina 12 átomos, 12 compostos como esse, 12 átomos de carbono. Tudo hidrocarboneto é uma substância apolar. O que quer dizer isso? Que não formam polos, tá? Não existe diferença de eletronegatividade suficiente para se formarem polos nessa molécula. Diferente dessa estrutura que é polar. Olha, o hidróxido de sódio, ele é polar porque ele tem o polo positivo do sódio e o polo negativo do OH. E aí, o que acontece? Acontece que essa estrutura, ela já tem polos definidos, é uma estrutura polar. O hidrocarboneto, peraí que eu vou tirar meus cachorros daqui. Vem, Dori, vem, Meg, sai. O hidrocarboneto não é polar. O hidrocarboneto não tem esses polos definidos. Quando a gente vai dissolver, o que determina quando eu vou dissolver um material no outro? É justamente a polaridade. Substâncias polares dissolvem outras substâncias polares. Substâncias apolares dissolvem substâncias apolares. Então, a nossa parte aqui do nosso sabão, que é do hidrocarboneto, que é esse R que a gente poderia estar colocando ele aqui, é uma parte da nossa estrutura extremamente apolar. Ou seja, não tem polos. Então, esse R aqui, ele é apolar. Ele não tem polos. E daí? Isso vai ser importante para a gente? Vai. Mas se a gente olhar aqui para esse sabão, tá vendo aqui, ó, que tem cargas elétricas? Esta parte aqui, ó, da molécula do sabão é polar. E qual que é a diferença? E por que isso é importante? Eu já explico. Se eu disse para vocês que substâncias polares dissolvem substâncias polares, e eu afirmo para vocês que a água, a molécula de água, assim, ó, ela é polar. A água, ela tem o oxigênio, que vai ter um sítio negativo, e tem a carga, ele tem o polo negativo, enquanto que os hidrogênios vão ter o polo positivo. Então, a água é polar. Se a água é polar, ela só vai dissolver quem?
substâncias também polares. Quando eu tento dissolver gordura na água, eu não consigo. Mas por quê? Porque não existe interação entre as cargas elétricas da água e da gordura. Porque a gordura é apolar, não tem polos, não tem interação. As moléculas de água não interagem o suficiente para dissolver as moléculas de gordura. E para que serve o sabão, então, pessoal? O sabão, ele entra justamente... Agora caiu todinha a minha louça. O sabão, ele entra justamente para fazer esse meio campo. Porque a gente não tem uma parte polar e uma parte apolar? Como que vai ser a interação? A interação vai ser assim, imagina assim, ó. O sabão, ele tem uma parte polar, tá? E uma parte bem grande que é apolar. Então, essa cadeia carbônica aqui, ó, grandona, é a parte apolar. O que vai fazer o sabão funcionar dessa maneira que a gente vê quando a gente está lavando a louça? Quando a parte polar do sabão, enquanto a parte polar vai interagir com a água, a parte apolar do sabão vai interagir com a gordura. Então, para que funcione o sabão, tem que ser realmente assim. Por quê? Quando você colocou o sabão, quando você lavou a louça, ou sabão ou detergente, porque o princípio é o mesmo, a parte apolar dessa cadeia vai interagir com quem? Com a gordura. Aí vem a água, que é polar, que vai interagir com essa parte aqui, ó, que é polar do nosso sabão e consegue arrastar. Por exemplo, ó, se a gente misturar, um exemplo prático para que vocês entendam, se a gente misturar água e gasolina, não forma uma mistura heterogênea? Ou seja, água e gasolina não se misturam. Então, a gente pode deduzir, olha, a água é polar e só dissolve substâncias polares. Se a gasolina não se dissolve na água, quer dizer que ela é apolar, porque só os iguais interagem. Então, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então, água e gasolina não têm miscibilidade, porque uma é polar, a outra é apolar, então eles não se misturam. Já álcool e água se misturam. Então, a gente já pode pensar assim, bom, a água é polar, o álcool é polar. Então, já que eles se misturam, então ele deve ser polar também. Só que quando a gente pega o álcool e mistura na gasolina, ele também se dissolve. Por quê? Eu acabei de falar para vocês que polar dissolve polar e a gasolina não se dissolve na água, portanto ela é apolar. E o álcool se dissolve na água. Então, teoricamente, ele é polar. Mas ele também se dissolve na gasolina. Por que isso acontece? Simples. Porque assim como o sabão, tá? Olha para o nosso sabão, para o nosso exemplo de sabão. Assim como o sabão, o álcool possui uma parte da cadeia dele que vai ser polar e uma parte da cadeia que é apolar. Então, a parte apolar vai se dissolver com a gasolina, enquanto que a parte polar vai interagir com quem? Com a água. Deixa eu ver se para inventar eu consigo colocar as coisas de volta no lugar. Eu posso explicar para vocês. É o seguinte. O álcool de poço de combustível, vem um pouquinho mais perto, né, para ver tocar mais. É assim, ó. A gasolina, o principal componente da gasolina, a gasolina é um derivado de petróleo, então é uma mistura de hidrocarbonetos. Um dos hidrocarbonetos presentes na gasolina é o octano. O octano é uma cadeia carbônica com 8 átomos de carbono, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Lembra que eu falei para vocês das cadeias longas do carboneto? Portanto, então, esse octano, que é um dos componentes da gasolina, é apolar. A água, a gente já conhece a estrutura. Essa daqui, negativo, hidrogênio. A água é polar. E o álcool? Qual que é a estrutura química do álcool? Qual que é a fórmula molecular do álcool? A estrutural do álcool? O álcool é isso aqui, o etanol, que é o álcool combustível, é essa estrutura aqui. Então, o que acontece com ele? É o álcool combustível? O álcool, uma parte da cadeia dele, que é apolar, porque é hidrocarboneto. Todos os hidrocarbonetos são apolares. Quando tem vazamento, infelizmente, quando acontece vazamento de petróleo no mar, não fica uma mancha que a gente consegue visualizar essa mancha em cima da água, né? Por quê? Tá? Porque todos os derivados do petróleo são hidrocarbonetos, não são miscíveis na água, ou seja, não interagem com a água, porque a água é polar e todos os hidrocarbonetos são apolares, e eles são menos densos que a água, então eles ficam na superfície. Então não há interação, não dissolve, porque a água poderia dissolver esse petróleo? Não dissolve, porque a água é polar e o petróleo é apolar. A gasolina, né, o octano, lembrando que a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, mas um deles é o octano, tanto que a gente mede a octanagem da gasolina. Então, o octano é um exemplo deles. O octano é um hidrocarboneto e é apolar. Então, olha para o álcool. Com quem que o octano, que é a gasolina, vai interagir? Com essa parte aqui, ó. Com essa parte apolar. Já aqui, o OH, o oxigênio extremamente eletronegativo, o hidrogênio muito positivo, a água vai interagir com quem? Com o álcool, aqui com o OH do álcool. Então, por que é possível, né, o álcool interagir, dissolver tanto na gasolina quanto na água? Porque existe um pedaço da cadeia do nosso etanol, que é apolar, e faz a interação, né? O segundo ano está aprendendo isso, faz uma interação entre dipolos induzidos com a parte apolar. Então, isso fica mais para o segundo, porque a interação de polos é com o segundo. Então, interações intermoleculares é com o segundo ano. Mas existe uma interação entre os dipolos induzidos do álcool com o octano, porque eles são semelhantes. Já quando a gente olha para o OH da estrutura, é muito semelhante ao que é da água. A estrutura, a parte polar do álcool vai interagir com a parte polar da água e é onde acontece a dissolução. É o mesmo princípio do sabão. Existe uma parte do sabão que é, voltando aqui para a nossa saponificação, ó, existe uma parte do sabão que é polar, lembrando que o sabão é um sal orgânico, tá? Por que um sal orgânico? Porque ele veio derivado de composto orgânico. Normalmente a gente fala em sal e só pensa no cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Mas não é só esse, tem muitos sais. E o sabão é um deles. Então, ele é um sal orgânico, onde ele tem uma parte polar que vai se associar à água na hora da gente fazer limpar e fazer a higienização dos nossos utensílios domésticos, por exemplo. E ele tem uma parte apolar, que é a do hidrocarboneto, que vai associar a gordura. Vocês já deixaram cair, por exemplo, tá comendo pastel, aí deixa cair o óleo do pastel na roupa? Se passar só água, não sai. Você tem que colocar um detergente ali para que seja possível remover essa gordura
porque senão ela não sai. Às vezes, se você colocar só na máquina, ainda vai ficar gordura. Você precisa concentrar ali com aquele detergente para que possa remover, para que possa acontecer a interação da parte apolar do detergente com a gordura. Senão não funciona. Certo, pessoal? Então, o que é importante ficar para lembrar disso tudo? Que nós temos a miscibilidade, a dissolução de um material no outro, depende da polaridade das moléculas. Então, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Em algumas situações, como sabão, como detergente, como é o caso do álcool, algumas situações nós vamos ter substâncias que têm essa dupla polaridade. Tem uma parte da cadeia polar e uma apolar, o que permite que elas interajam tanto com substâncias polares quanto substâncias apolares. Só para um termo que costuma aparecer, principalmente no Enem, nos vestibulares da vida, a parte que é associada à água, que se associa à água, a gente chama de hidrofílica. Então, porque se associa à água, consegue interagir com a água. A parte aqui do hidrocarboneto, por exemplo, né, que eu chamei de que é apolar, que não consegue interagir com a água, a gente chama de hidrofóbica, tá? E aí é um gancho para uma outra conversa, porque existem alguns tecidos que a água não consegue penetrar. Por quê? Será que a água não consegue penetrar em alguns tecidos específicos de estofados, de mesa? Por que acontece isso? Porque vai ter uma estrutura na cadeia daquele tecido que vai ser hidrofóbica, que impede a interação da água com essa estrutura. É um assunto bem legal, interessante, para que a gente possa entender um pouquinho da química no sistema produtivo e o quanto é importante conhecer as propriedades dos materiais. A parte de engenharia química de materiais é muito rica e é muito interessante por isso. Então, a gente tem que pensar em tudo, porque antes a gente falava, se eu perguntasse para vocês assim, olha, por que o óleo não se mistura na água? Por causa da densidade, ele é menos denso que a água, ok. Mas hoje vocês já sabem que além da diferença de densidade, a gente tem uma impossibilidade de interação entre as moléculas, porque eu tenho no óleo uma estrutura sendo apolar e na água uma estrutura sendo polar. E só os iguais ocorrem interação. Então, a gente pode complementar a nossa resposta. A gente pode falar que o óleo e a água não se misturam porque têm densidades diferentes, mas a água e o óleo, mas a água e o álcool também têm densidades diferentes e se misturam. Então, só a densidade não explicaria. Tem uma coisa além disso. E essa coisa além disso é a polaridade. A água, sendo polar, só vai dissolver as substâncias polares como ela. E o óleo, sendo apolar, só vai interagir, só vai ter a miscibilidade com outras substâncias também apolares. A não ser que a gente use um detergente, ou então o sabão, que vai fazer o que a gente chama, que aí fica para um outro momento, mas forma o que nós chamamos de micelas, e essas micelas é que permitem que eles sejam eliminados. Seria, grosseiramente falando, seria assim. Imagina que isso aqui seja a molécula de gordura. A gordura é apolar. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a parte da cadeia, né, do sabão, por exemplo. A parte apolar, né, vai se conectar, a parte apolar vai se conectar com o sabão. Então, aquela cadeia longa dos hidrocarbonetos vai se conectar ao sabão, tá? Então, aqui a gente teria a nossa gordura, tá? Então, a parte apolar vai se conectar ao sabão e a parte que é polar vai se conectar a quem? A água. A água vai vir aqui, ó. A água vem aqui na parte polar e faz a dissolução
desse material que a gente chama, então, de micelas, tá bom? Então, a gordura está aqui. A parte apolar, que é o hidrocarboneto, se conecta à gordura. A parte polar, que é a do sal, né, do íon, vai se conectar com a água, que também é polar. E isso ele consegue utilizar. E aí, Andresa, como é que está o nosso passo a passo aí? Que onde você está nesse canal? Menina do céu! Muito, já, Andresa. Quantos minutos deu, amor? Ó, na verdade, assim, né? Você tem que bater no mínimo por 20 minutos, mas quanto mais bate, melhor, né? O segredo é bater. Então, passou os 20 minutos, aproveitei que você ainda estava explicando e fiquei. Nós completamos aqui 30 minutos batendo, tá? Então, vocês podem observar, ó, o que determina pra gente que o sabão tá pronto é essa espuminha que ele forma ali em cima, tá vendo? Tá? Então, essa espuminha significa que ele já misturou bem. Tá? Então, foram 30 minutos batendo sem parar. Agora Gente, como eu falo! Meu Deus, 30 minutos? 30 minutos! Eu falo demais! 30 minutos, mas assim, é bom, porque assim, é no mínimo 20 minutos, né? Mas a gente sabe que o segredo do sabão é quanto mais você bater, tá? Então, essa espuminha aqui determina que a gente atingiu o ponto dele, tá? Deixa eu só seguir aqui. Deixa eu improvisando aqui. Eu vou colocar aqui nessa bacia mesmo, tá? Agora eu vou colocar, então, o sabão batido aqui nessa bacia, para que ele possa, então, tomar. Então, aqui está o nosso sabão pronto, ó. Essa é a textura que ele tem, essa coloração. A coloração dele pode mudar um pouco por causa do tipo da gordura que usa, né? Tá vendo? Ó, não fica resíduo. Agora é só Claro que deixar minha internet caiu. Agora é só deixar ele endurecer, né? Leva aí aproximadamente o certo aqui é mais ou menos umas 24 horas, tá? É de um dia para o outro, mais ou menos. Aí a gente consegue com a faca, facinho, tirar aqui em volta, ele deita, e aí você pode cortar as pedras. Peraí, que eu tô sem fôlego aqui. Ai, meu Deus, tá sem fôlego. Vou tirar a máscara aqui agora. Tá? Então aqui, o sabão tá pronto. Agora a gente tem que esperar, né, de um dia para o outro. Mas aí eu trouxe aqui para vocês, né? Ó, esse sabão aqui, tá? Esse daqui é o que ainda me sobrou da última vez que eu fiz. Então, ó, ele tá bem duro aqui. Esse aqui ficou um pouco mais claro até. Mas é por causa do, né, do tipo de gordura que usa às vezes. Mas tá vendo? Ó, esse daqui é o da última vez que eu fiz. Aí eu corto ele e guardo eles, na hora que eles vão ficando firminhos, eu guardo eles dentro de sacolinha plástica. Tem gente que coloca eles dentro de caixa de leite, né? Uma outra opção também é você já colocar ele. Então, tem gente que coloca na caixa de leite. Como eu não faço muito, eu coloco ele dentro de sacolinha mesmo, amarro, e ele fica assim, fica bem duro, né? Bom, outra opção também é você usar aqueles potes de sorvete. Já colocar ele para endurecer no pote de sorvete também, é bem bacana. E é isso. Tá duro? Bom, lembrando que hoje, ó, esse assunto é muito vasto, tem muitas informações novas. E lembrando que hoje a gente tem plantão, né? Para que a gente possa discutir mais sobre as nossas dúvidas aí que ficaram, tanto na produção efetiva do sabão, na importância da utilização, da reutilização dessas gorduras para o meio ambiente, quanto na saponificação e todo o processo de dissolução de substâncias polares e apolares. Tá bom, pessoal? Fica aqui meu agradecimento a vocês. Primeira vez que a gente está fazendo isso. Espero que funcione muitas vezes mais para que a gente possa estar fazendo essa interação.
vou me despedindo aqui, vou deixar para a professora Andressa se despedir. Lembrando que hoje a gente tem, então, esse plantão de dúvidas. Caso a gente está disponível para vocês para tirarem todas as dúvidas referentes tanto à produção de sabão quanto ao processo específico de saponificação. Beijo com você, Andressa. Eu me despeço daqui. Bom, pessoal, estou meio sem fôlego aqui. Mas eu também gostaria de agradecer a participação de vocês, tá? Assim, o carinho que a gente tem com vocês para poder tentar fazer alguma coisa diferente nesse momento. Mas esperando, né, quando a gente estiver de volta, a gente fazer aí uma campanha para recoletar, né, essa cultura que é tão prejudicial ao meio ambiente e fazer alguma coisa que possa ser benéfica para a gente, benéfica para o meio ambiente, né? Então, acho que biologia é isso, vida, então a gente tem que cuidar do meio ambiente, cuidar do nosso planeta. Então, são pequenas atitudes que a gente pode fazer, né, que colaboram para que a gente possa ter uma vida melhor. Bom, é isso. Espero que tenham gostado da nossa aula. A gente preparou com muito carinho para vocês, tá? E vai ficando aqui. Um beijo. Outra coisa também, tá? Importante lembrar que é simples fazer o sabão, mas é muito perigoso a manipulação da soda cáustica, tá? Então, sempre a supervisão de um adulto. Vocês podem perceber que sempre nas aulas práticas eu coloco a Rafaela junto comigo. Hoje ela ficou apenas acompanhando, eu não deixo ela nem ficar perto. Estou aqui num cantinho aqui da minha casa, agora eu deixo as coisas aqui para que, assim, que não tenha criança por perto, é perigoso a manipulação, tá? Cuidado com animais em casa. Cuidado para fazer isso, tá? Um grande abraço. Deixa eu tirar a luva aqui para mandar um beijo para vocês. Então, são certos cuidados que a gente tem que tomar, né? O cabelo preso, tá? E é isso daí. É uma maneira que a gente tem de cuidar do nosso meio ambiente, tá? Um beijo bem grande para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E o resultado do nosso sabão. Tchau, pessoal.